Olá, tudo bem, turma? Estamos aqui mais uma vez para dar prosseguimento ao conteúdo. Uma vez que na semana passada, ou na primeira semana e na segunda semana do segundo ciclo, nós trabalhamos a parte de habilidades motoras, onde eu falei para vocês naquela oportunidade que as habilidades motoras eram aprendidas, né? Nós nascemos sem habilidade motora e essa exposição na primeira infância, nós vamos aprendendo as habilidades motoras. Hoje nós vamos falar sobre ginástica de condicionamento físico, uma vez que ginástica de condicionamento físico nós também já trabalhamos quando estávamos falando sobre atividade física e exercício físico, né? Todas elas estão na promoção da qualidade de vida ou de trazer um melhor condicionamento para o corpo. Para que a gente possa entender melhor o conceito de ginástica de condicionamento físico, eu vou passar para a sala seguinte, tudo bem? Vamos lá? Prontinho. Ginástica de condicionamento físico. Vamos lá para o conceito? O conceito de ginástica é de extrema importância para um organismo saudável e maior qualidade de vida, uma vez que a ginástica de condicionamento físico ela pode ser feita em academias, ou melhor, elas são feitas na grande maioria em academias, mas também ela pode ser feita em praças, parques, enfim. A caminhada é uma atividade ou uma ginástica de condicionamento físico, quando procuramos, de certo modo, perder peso. Perfeito? Então, isso classifica uma ginástica de condicionamento físico. Tudo bem? Vamos para o conceito de condicionamento. Né? Ginástica de condicionamento. Vamos tentar entender o que vem a ser condicionamento para que a gente entenda na sua amplitude o que vem a ser ginástica de condicionamento físico. Perfeito? Então tá aqui. Condicionamento pode se referir a vários tipos diferentes de exercícios. O condicionamento corporal refere-se a exercícios que aumentam sua força, velocidade, resistência ou qualquer outro atributo físico. Vamos nos apegar a essa questão aí que ele nos falou, que os exercícios que aumentam sua força, velocidade, resistência e qualquer outro atributo, isso quer dizer o quê? Que o condicionamento físico trabalha justamente força, velocidade, resistência, agilidade, flexibilidade, enfim, todos esses condicionamentos, eles vão ser necessários para que a gente entenda como é que o corpo se comporta quando a gente faz dado atividade ou exercício físico. Tranquilo? Então, já que a gente sabe que as capacidades físicas, né, ou as capacidades condicionais de condicionamento são força, velocidade, resistência, agilidade, flexibilidade, né? É, e agilidade, e elas nos traz, né, devido ao o esporte ou a atividade que a gente traz, uma qualidade de vida, certo? Vou passar aqui para outra parte para a gente entender melhor. Vamos tentar entender o que é capacidade motora. Condicionamento físico nos traz as capacidades motoras. Não confunda capacidade motora com habilidade motora. Falamos em 2 semanas, né? Por isso que eu trabalhei 2 semanas para que vocês entendam que as habilidades motoras elas são aprendidas. As capacidades motoras nós já nascemos com elas. Nós já nascemos com força, com velocidade, com resistência, com, com agilidade, com flexibilidade, com todas essas capacidades nós já nascemos. Basta, são herdadas, né? Vamos dizer assim. E basta que a gente exercite elas para elas aprimorar. Tranquilo? Perfeito. Mas vamos colocar quais são essas capacidades motoras: força, flexibilidade, agilidade, velocidade, resistência e equilíbrio. Aí na atividade de vocês, eu até coloquei, destaquei na atividade de vocês, no texto de vocês, essas 6 capacidades motoras.
E essas 6 capacidades motoras, em várias atividades que a gente faz cotidiano, em vários esportes que a gente participa, né, elas se sobressaem. Não quer dizer que em um esporte a gente não usa uma, duas, três capacidades dessas, mas uma delas vai sobressair em determinado esporte. Vamos ver? Então eu acabei de mostrar a vocês os nomes, vamos aprender agora por imagem, né? Vou botar uma imagem aqui para que vocês possam entender. Então, professor, me diga, qual esporte que eu utilizo a força? A força que a gente tem o atleta Arthur Zanetti, né? Aqui nas argolas, mostrando toda a sua composição de força neste dado exercício, né? Nas argolas. Precisa de muita força. O professor, mas ele não precisa de resistência, não precisa também de equilíbrio? Precisa, mas a capacidade que sobressai aí é justamente a força. Vamos para a de flexibilidade? Um exemplo de flexibilidade é que tem a ginástica artística, né? Onde a plasticidade, onde as articulações ela faz uma amplitude muito maior do que o normal, né? Isso que caracteriza no esporte um esporte de flexibilidade, tranquilo? Ah, tem outro, vamos supor, agilidade. Quem não conhece aí Neymar fazendo uma jogada plástica, né? Muito complicado, que ele estava em movimento e ele faz uma jogada chamada de letra no futebol, e isso precisa de muita agilidade, tudo bem? Velocidade. Para velocidade, claro, a gente ia falar de Bolt, né? Onde em um curto espaço de tempo ele imprime uma velocidade muito grande e, de certo modo, essa velocidade sobressai neste esporte. Resistência, maratona. Estou subindo aqui, mas não tem problema não. Maratona, né? A maratona normalmente precisa de muita resistência. Mas, professor, ele está correndo, ele não precisa de velocidade? Normalmente nesses esportes, onde, no caso, a maratona é 43 quilômetros e 165 metros, né? Eles necessitam de resistência, né? Se ele tem resistência, ele vai sobressair. No caso, a velocidade normalmente nesses esportes são constantes, né? Ele imprime a velocidade e começa do início ao fim. Já lá na velocidade não, ele inicia uma acessão, ele de forma ascendente a sua velocidade e depois ele começa a cair, tranquilo? E para a gente terminar essa parte, né, por imagem, aprender por imagem, tem equilíbrio. Aqui temos a atleta Daniela Hipólito, né, na trave, fazendo diversos tipos de movimento em um pequeno, né, no caso de uma pequena estrutura, uma base, e a gravidade age sobre ela e ela precisa do equilíbrio para que ela possa realizar todos esses movimentos. Então aí a gente entendeu, né, como se comporta a ginástica, né, como a ginástica sobressai nos esportes, né, e como ela traz o benefício utilizando as capacidades motoras. Lá na nossa atividade, na atividade que eu passei para vocês, né, aqui nós temos o conceito de ginástica de condicionamento físico. A gente fala que para ginástica de condicionamento físico ter uma efetividade, ela necessita, né, que as capacidades físicas, as capacidades motoras sejam exercitadas, né? Força, flexibilidade, agilidade, velocidade, resistência e equilíbrio, onde cada uma delas aí, se vocês observar, tem um nome e tem o seu conceito, né? Tem força, capacidade de vencer determinadas resistências por meio da contração muscular. E cada uma delas vem com seu conceito. Então, as capacidades físicas estão presentes em nossos movimentos, seja nos exercícios físicos, seja nas atividades físicas. É importante que todos usem essas capacidades também em ginástica de condicionamento físico, em razão do benefício proporcionado pela sua prática. E depois de tudo isso, né, vem o exercício de fixação. Eu coloco 5 exercícios, onde a primeira questão, ela pede para que você marque entre essas 4 alternativas a que conceitua a ginástica de condicionamento físico. Na segunda, aqui o conhecimento por imagem, que eu acabei fazendo lá na aula, né?
Eu mostrei algumas imagens de alguns esportes e vocês iam percebendo que cada esporte tem uma capacidade dessa motora que sobressai. E eu quero que vocês liguem a imagem ao nome, perfeito? Aí na terceira também é para que você marque dentre as 5 alternativas aquela que não é capacidade condicional ou capacidade motora, tranquilo? Na quarta, vocês vão ler e vão preencher aqui qual é a capacidade motora a qual o conceito à frente está falando. E para a gente terminar, a quinta questão, né, manda você caracterizar qual é a característica da ginástica de condicionamento físico. Muito interessante, muito fácil. É só você ir no texto, que lá no texto tem. Perfeito? Prontinho. Tá explicado aí para vocês a atividade. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor e até mais.